Olá, meus amados e meus queridos irmãos que me assistem pelo meu canal do YouTube. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo meu canal. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa. E aqui pelo meu canal você tem a oportunidade de visualizar, de assistir diversos vídeos com pregações, estudos bíblicos, ministrações, que eu tenho certeza é de grande edificação espiritual e fortalecimento da sua fé. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, clique aí no sininho da inscrição, ative aí a sua inscrição e assista o vídeo até o final. Não deixe de curtir, deixar o seu like, que é importante para a plataforma do YouTube, né, poder reconhecer a relevância da publicação, e ao curtir também você possa também compartilhar com seus contatos o vídeo que você vai assistir. Hoje eu quero ministrar a palavra de Deus sobre um importante tema. Daqui a pouquinho eu vou anunciar qual é, tá? Mas antes, aí na sua tela vai aparecer a divulgação dessa programação e logo após eu estarei ministrando a palavra do Senhor. Amém? Prontos, meus queridos, já aqui de volta já, e como eu falei, vou trazer uma importante reflexão na palavra do Senhor, de um tema que é muito importante para o povo de Deus. Eu gosto de ressaltar que aqui através do meu canal eu tenho dado muita ênfase ao despertamento espiritual do povo de Deus, ao fortalecimento na fé, pois vivemos dias que a Bíblia, já na carta de Paulo a Timóteo, já descrevia que seriam tempos trabalhosos que viriam, né? E como as pessoas estariam nesse período, amantes de si mesmos, né? Traidores, irreverentes, blasfemos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então nós estamos vivenciando uma época em que o cristão tem que verdadeiramente ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, numa das minhas ministrações aqui pelo meu canal, você pode localizar aí, eu enfatizei esse tema, que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Então, eu te convido, estando inscrito no meu canal, visualizar cada tema ministrado, cada estudo, cada palavra pregada, tanto gravações que eu fiz no meu gabinete, gravações que eu tenho feito na minha residência, gravações que eu tenho feito no púlpito da igreja, e tenho certeza que é a palavra de Deus, que é a boa semente, ela vai com certeza falar ao seu coração. Bom, irmãos, tenho uma alegria, né, muito grande de poder estar aí ao longo desse ano de 2025, vivenciando, presenciando as maravilhas que Deus tem feito, usando a instrumentalidade, né, do nosso ministério apostólico Vivendo em Graça, podendo alcançar vidas e almas para o reino de Deus, realizando batismos nas águas e semanalmente alimentando o povo de Deus com a palavra da verdade. Temos visto com muita alegria, e o povo de Deus tem podido mensalmente participar da celebração da ceia do Senhor. Então, amados, hoje, tradicionalmente, né, se coloca a comemoração da Páscoa, né? Isso aí, num geral, todas as pessoas estão mencionando essa comemoração. Mas eu não vou tratar
propriamente desse assunto, uma vez que eu já tenho vídeos gravados, publicados, postados sobre a explicação de que a nossa Páscoa é Cristo, né? Que Jesus é o Cordeiro Pascal que foi imolado, e eu vou mostrar aqui na palavra, e que a celebração, a Páscoa, que é uma comemoração, uma celebração, vamos dizer assim, né? Da morte e da ressurreição de Cristo, essa celebração é feita na igreja mensalmente, todas as vezes que se celebra a ceia do Senhor. Portanto, eu já tenho explicado acerca desse tema. Hoje eu vou falar, dando aqui uma rápida pontuação sobre esse assunto, mas eu vou entrar num outro ponto que eu, em uma pregação na igreja, a gravação do vídeo, ela não deu para, na conclusão da mensagem, sair essa parte que eu havia ministrado. Eu vou falar só sobre essa parte e dar essa ênfase aqui nessa oportunidade. Amém, irmãos? Então vamos lá. Somente pontuando esse assunto sobre a Páscoa, só lembrar aqui que a Páscoa foi instituída para o povo de Deus, né, no Antigo Testamento, para a nação de Israel, celebrar, lembrando a sua libertação do cativeiro egípcio. Então, a celebração da Páscoa tinha como finalidade trazer essa memorização do povo para celebrar a sua libertação. Na nova aliança em Cristo Jesus, a Páscoa cristã, ela deve ser entendida como a libertação do povo que estava no cativeiro deste mundo de pecado, e através da morte e da ressurreição de Cristo foram tirados, né, do império das trevas e trazidos para o reino da luz, que é o reino de Cristo. Então, a Páscoa cristã, ela celebra a morte e a ressurreição de Cristo, quando ele pagou o preço dos nossos pecados. E, por conta disso, no livro de João, capítulo 1, nós vemos aqui uma declaração de João Batista, quando ele diz aqui no versículo 29, está escrito assim, João capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João Batista identificou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. E nós sabemos que na antiga aliança o cordeiro era oferecido em sacrifício no altar, né? No tabernáculo e no templo em Jerusalém, pelos sacerdotes, e era feito ali aquele sacrifício do cordeiro como sacrifício pelos pecados, né, das pessoas. Mas nós sabemos que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para o futuro. Eles eram figurados, uma figura do que Cristo viria a fazer. Então João Batista anunciou com bastante ênfase que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Então, quando nós viemos agora aqui para 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele deixou aqui uma instrução para a igreja muito importante. Ele diz que era importante as pessoas não viverem mais nas práticas antigas, mas que era para entender a nova aliança já estabelecida. Então, quando ele diz aqui em 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7, diz: Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado.
Aí ele prossegue dizendo: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A nova aliança em Cristo proporciona à igreja viver uma nova vida, uma nova dimensão de vida, vivenciar a graça de Deus, vivenciar já o perdão de Deus por meio da obra sacrificial do Senhor Jesus Cristo. E aqui está identificado claramente que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que vinha para tirar o pecado do mundo, e na carta de Paulo aos Coríntios dizendo que o nosso Cordeiro Pascual já tinha sido imolado, ou seja, o sacrifício já tinha sido feito. Então, amados, quando ele fala celebremos agora a festa com os asmos da sinceridade e da verdade, na realidade, para o povo de Deus entender, a celebração que o povo de Deus faz mensalmente, celebrando a ceia do Senhor, participando ali do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, trazendo em memória a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, ele está assim celebrando a festa com os asmos da sinceridade e da verdade, celebrando a ceia do Senhor, como o próprio Senhor Jesus ordenou. Fazer isto em memória de mim. Então, o cristão celebra em memória de Jesus Cristo. Bom, amados, pontuando então esse assunto, que eu já tenho vídeos gravados com mais explicações, com mais até argumentando mais pormenores de passagens bíblicas, eu convido você que já está aí assistindo o vídeo, fazendo sua inscrição, deixando a sua curtida, né, e tal, você possa localizar ao longo de todos os vídeos postados, você tendo aí acesso ao meu canal, clica aí nos vídeos e visualize todos os vídeos, todos os temas, todos os assuntos. São muitos vídeos gravados e você vai localizar também mensagens gravadas sobre o assunto da comemoração da Páscoa e da explicação acerca da celebração da ceia do Senhor, tá bom? Dito isto, irmãos, eu vou falar então sobre um tema que eu creio ser de grande importância para o entendimento do povo de Deus. Essa passagem está em Romanos capítulo 7, como eu falei recentemente, tive das pregações feitas na igreja, e nessa mensagem eu concluí com essa passagem, só que a gravação não saiu, né, na postagem, na publicação, essa parte da pregação. Então, eu quero, já que é uma passagem que foi de grande esclarecimento para a igreja, que estava o povo de Deus presente ali naquele dia, eu quero trazer essa mensagem aqui, postada e publicada aqui no meu canal, para que fique aí explicado aí para todos que quiserem assistir, tá bom? Por isso que eu reforço o convite para não só você assistir, mas curtir e compartilhar. Compartilhe com seus contatos para que eles possam também estar sendo alimentados com a palavra do Senhor. Romanos capítulo 7 fala da analogia do casamento. Então, essa analogia, o que é uma analogia? É uma comparação. Então, o apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Romanos, ele explica a vida cristã com uma analogia, uma comparação a um casamento. Pastor, mas que casamento é esse? Nós vamos ver aqui pela narrativa bíblica e em várias passagens da palavra de Deus, Jesus é identificado, né, como aquele que é o noivo, que vem buscar a noiva para celebrar as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento. Então, a igreja é a noiva de Cristo, que vai ser a esposa do Cordeiro, e Jesus Cristo é o noivo, que vai ser o esposo quando celebrar as bodas do Cordeiro. Então, veja bem, amados, como é
atualmente que o cristão deve entender esse seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Por que eu quero explicar isso? Porque muita gente aprende, até dentro mesmo das igrejas, a ter hábitos religiosos, a ter costumes e tradições religiosas, a viver uma vida cristã voltada para costumes. E é preciso entender que a vida cristã, ela é um compromisso, um comprometimento com o reino de Deus. E esse comprometimento é como se fosse, aí trazendo aqui para a analogia, né? Como se fosse um noivado. O que é um noivado? Quando há um comprometimento de um casal, né? Se conhecem, namoram, e quando eles vão se comprometerem terem um compromisso de um casamento, eles oficializam um noivado. E esse noivado gera um compromisso entre os dois, de se prepararem para o casamento. Então, olha como Paulo explica isso aqui para os cristãos, e está em Romanos capítulo 7, eu vou ler essa passagem, e se você tiver a oportunidade de acompanhar na Bíblia, pode acompanhar. Caso não, eu vou ler devagarzinho para você poder entender, tá bom? Diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Agora olha o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então eu vou ler só até aqui e quero explicar essa passagem. O apóstolo Paulo está fazendo a analogia de um casamento e ele usou a exemplificação de um casal, marido e mulher. Enquanto o marido vive, a mulher ela está, pela lei do casamento, unida a ele. Se ela contrair, se envolver com outra pessoa, né, o marido estando vivo, se ela se envolve num relacionamento com outra pessoa, ela está adulterando. Então, Paulo compara, né, que essa infidelidade conjugal é um adultério. Só que aí ele explica o seguinte: mas se o marido morrer, a mulher está desobrigada da lei conjugal. Então, se ela se unir a outro homem, como seu marido, ela não estará cometendo adultério, né? Só que Paulo estava usando esse exemplo não propriamente para explicar para os casais que não deve adulterar, que tem que ser fiéis. Essa passagem não está falando de ensinamento sobre fidelidade conjugal. Paulo usou essa analogia para falar sobre Cristo. Então, existe um comprometimento de Jesus Cristo com a sua igreja e a sua igreja aqui na terra com o Senhor Jesus Cristo. Esse comprometimento é uma união. A Bíblia diz que nós estamos unidos a Cristo. Estamos unidos espiritualmente. Vai ter um dia em que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja para a igreja celebrar as bodas do Cordeiro. E aí nós, como diz lá em 1 João capítulo 3,
que nós o veremos assim como ele é, né? Mas por enquanto o Senhor Jesus não volta, a igreja está unida espiritualmente com o Senhor Jesus. E essa união, o Senhor já tem como um compromisso de noivo com noiva, comprometimento de um casamento. Então, aí o ponto que eu quero chegar, irmãos, é que muita gente ainda não compreendeu detalhes assim sobre o que Jesus veio fazer. Eu expliquei aqui que Jesus ele veio como um cordeiro para tirar o pecado do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz em João capítulo 1 que ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Jesus veio cumprir uma missão. Ele veio na terra, Filipenses 2 diz que ele se esvaziou da glória no céu e assumiu a forma humana aqui na terra e foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, que ponto que eu quero chegar? Essa obra que ele veio fazer na terra, ele cumpriu. Então, ele veio como um cordeiro, ele veio cumprir a lei, ele veio padecer no nosso lugar, assumir nossas culpas. A Bíblia diz que ele se fez maldição por nós, levando sobre si as consequências do nosso pecado, pagando o preço, se oferecendo em sacrifício como um cordeiro sacrificial. E ali ele levou, tendo levado nossos pecados, tivemos a condição de receber perdão da parte de Deus, justificados pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então essa obra redentora foi realizada. O preço foi pago. Então, amados, enquanto Jesus não realizou essa obra, nós estávamos na condição de culpados por causa da lei que mostrava que o ser humano era pecador, o salário do pecado é a morte, e por obras da lei nenhuma pessoa poderia ser justificada diante de Deus. Então o ser humano estava considerado culpado e sem chance de ter a salvação. Então a lei, ela mostrava a condição do ser humano. A lei mostrava que o ser humano era culpado, era pecador, sentenciado à perdição por causa da desobediência à palavra de Deus. Por isso que diz que Jesus veio e ele foi obediente até a morte de cruz. Então, como Jesus cumpriu o plano da nossa salvação, ele teve que ir para a cruz, levar a nossa sentença de condenação sobre ele, e ele teve que morrer na cruz, sendo também sepultado. Então veja bem como Paulo diz aqui, a mulher está obrigada ao marido enquanto ele vive, né? Mas se o marido morrer, ela fica desobrigada da lei conjugal e pode se unir a outro. O que Paulo compara aqui? O Cristo que veio cumprir a lei, o Cordeiro de Deus que veio pagar o preço, ele veio na finalidade de ser o Cordeiro sacrificial pagando o preço dos nossos pecados, e morreu e foi sepultado. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e ordenou aos discípulos que aguardassem serem revestidos de poder para pregar o Evangelho,
nomeou os seus apóstolos para proclamar o evangelho a toda criatura, ordenou a igreja que pregasse a todos os povos, tribos, línguas e nações a mensagem do evangelho, e quem cresce e fosse batizado seria salvo. E aí é o ponto que eu quero chegar. A quem nós pertencemos hoje, né? Paulo disse que se o marido morresse, a mulher estaria livre para se unir a outro. E Paulo diz aqui que também nós, né, relativamente à lei, morremos. Ele diz aqui no versículo 4, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Então, por meio do sacrifício de Cristo, ele tendo pago o preço, nós morremos para a lei, ou seja, a lei de condenação não está mais vigorando sobre nós. É o que diz em Romanos capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte. Estamos sim debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então diz aqui, nós morremos relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro. Olha aqui então, morremos relativamente à lei já não tem mais o efeito de condenação, porque Cristo foi sentenciado a morrer no nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, e ele morreu, e nós agora pertencemos a outro. A quem? Pertencemos, como diz aqui, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então a igreja, para frutificar, ela precisa entender isso. Nós agora pertencemos ao Cristo ressuscitado. Quem é o nosso Salvador, o nosso Senhor? Quem é aquele que está conosco todos os dias e nunca nos desampara? Quem é aquele que prometeu enviar o Espírito Santo para habitar em nós e nos guiar em toda a verdade? Quem é aquele que subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai e intercede por nós? Quem? O Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, aquele que lá no livro do Apocalipse, quando João teve a visão de Jesus glorificado, ele caiu como morto, ele não aguentou ver aquela glória toda, né, do Senhor Jesus. Por quê? Porque o nosso Jesus está glorificado no céu. Ele foi ressuscitado dentre os mortos, assunto aos céus, e recebeu a glória que ele já tinha junto ao Pai. E ali, amados, ele está junto ao Pai, reinando e intercedendo pelo seu povo aqui na terra. E esse é o Jesus a quem nós pertencemos. Nós somos agora dele, compromissados com ele, compromissados com o Cristo ressuscitado dentre os mortos, aquele que é o outro, que a Bíblia está dizendo aqui, né? Para pertencer a outro. Por quê? Porque o Cristo, segundo a carne, veio como cordeiro, e ele pagou o preço e ele morreu. Então, nós, relativamente à lei, morremos também. Então, o Cristo que ressuscitou se tornou o outro a quem nós passamos a pertencer. Então, como igreja de Cristo, pertencemos ao Cristo ressuscitado e glorificado no céu. É isso que eu queria explicar para o povo de Deus, é isso que eu queria dar ênfase aqui nessa mensagem, para que o povo de Deus entenda. Você faz parte da família de Deus, você foi comprado por bom preço, você foi tirado do império das trevas, que é esse mundo de pecado, de corrupção, de insegurança.
você passou a pertencer a Deus, propriedade exclusiva de Deus por meio de Jesus Cristo. E em nós foi colocado o selo de que nós somos propriedade de Deus. Esse selo é o Espírito Santo que veio habitar em nós. E esse Espírito Santo que habita em nós, ele nos guia em toda a verdade. Ele abre o nosso entendimento para nós compreendermos a verdade e podermos vivenciar o reino de Deus. Vivenciar como está escrito em Romanos 12, versículo 2, né? Vivenciar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida espiritual. Eu quero aqui incentivar os meus irmãos em Cristo, não desanime da sua caminhada, não deixe de congregar na sua igreja, não deixe de servir a Deus, não deixe de honrar a Deus com a sua vida, com o seu bom testemunho, dê bom testemunho de vida cristã, cultue a Deus, participe dos cultos na sua igreja, celebre, adore ao Senhor, agradeça a Deus pelo plano da salvação que Ele traçou e Ele realizou por meio de Jesus Cristo. E agradeça porque você foi comprado, você pertence a Deus. Cada um de nós agora pertencemos a Deus e somos compromissados como um casamento, né? Unidos ao Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou dentre os mortos e está glorificado no céu. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor, esse é aquele que vive eternamente, esse é aquele que nos garante vida e vida com abundância, esse é aquele que garante que todas as nossas orações Ele ouve e Ele intercede por nós junto ao Pai. Então, queridos, eu quero encerrar deixando essa mensagem ao seu coração e tenho certeza que o Senhor tem falado a você, tá? Então, que Deus abençoe grandemente, tá? Não deixe aí de estar assistindo todos os demais vídeos, alimentando a sua fé, nutrindo a sua fé com a palavra de Deus, fortalecendo-se na presença do Senhor, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e permitindo Deus, com fé em Deus, até uma próxima oportunidade com um novo vídeo sendo postado e publicado no meu canal do YouTube. Forte abraço, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.